Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está em São Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 em diante. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que diga uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E quando digo ao meu servo fazer isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho, ele vem nos falar um pouco de fé, porque Jesus ele entra em Cafarnaum e uma multidão segue a Cristo. Uma multidão está atrás de Jesus, procurando ou interrogá-lo, procurando milagres, ou até mesmo para ouvir Jesus, porque era por esses motivos que as pessoas seguiam Cristo. Muitos iam pedir curas, muitos iam porque gostavam de ouvir as parábolas, as palavras que Jesus falava, porque aonde Jesus passava, ele arrebatava multidões, ele arrastava multidões com ele. E agora Jesus, ele está diante de uma multidão e de seus discípulos. Você imagina uma multidão tão grande ao lado de Jesus, ouvindo ele falar, e os discípulos também junto com ele. Ali tem judeus que se converteram ao cristianismo, ali tem pessoas pagãs, mas agora vai se aproximar de Jesus um centurião, aonde não é relatado o nome dele. Quem é um centurião? É um centurião romano da época, de alta patente, aonde ele tinha soldados, que ele davam ordens, aonde ele tinha, bem dizendo na nossa linguagem popular, moral, Ele era uma autoridade máxima naquela época. Porém que o centurião romano, ele é uma pessoa pagã, Vários cultuavam a Deus Sol, ao Deus da chuva, a Baal e vários outros. Eles tinham vários deuses. E agora esse centurião, ele está na casa dele, ele vê o seu servo mal, ele vê o seu servo a ponto de morrer. Eu imagino que ele já tentou de várias coisas. Eu imagino que ele já pediu por falsos deuses dele e nada adiantava. Mas o centurião, como ele era um romano, ele estava sempre ao meio, ele estava, como ele é uma autoridade, ele sempre ouvia falar de Jesus, porque Jesus, aonde passava, arrastava pessoas e causava muito tumulto. As pessoas tumultuavam muito, então os romanos tentavam controlar também, os soldados tentavam controlar tudo isso. Eu imagino que ele para e fala: eu ouvi falar de um tal de Jesus. Eu ouvi falar de um homem que está passando por aqui e que está curando as pessoas e que está fazendo multiplicações de pães, de peixes. Eu acho que ele vai resolver o meu problema. Então ele deixa esse amigo dele doente, esse servo dele doente em casa e vai atrás de Jesus. Agora eu imagino ele chegando até Jesus, a multidão não comprime o centurião, porque quando o centurião chega, como ele de uma patente alta, um soldado, as pessoas se afastavam, Tipo, será o que ele quer? O que ele vai fazer? Porque aonde ele passava, as pessoas arredavam, as pessoas faziam como que um corredor para ele passar. Então, ele chegando próximo à multidão, as pessoas se arredam e ele se aproxima de Jesus. Agora você imagina o contato dele com Jesus. Ele não é cristão, ele é um pagão, ele não cultua a Deus, ele cultua deuses pagãos. Só que agora ele está de frente de Deus, o Emanuel, Deus conosco,
que se fez carne e habitou entre nós, aquele que vai salvar o mundo, aquele que veio morrer na cruz por nós, ele está de frente com Jesus. Mas o que me chama nessa atenção é que ele fala assim, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor, porque ele crê que Jesus cura. Ele crê que Jesus agora vai ser o Senhor da vida dele. Ele fala, Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo de dores. E Jesus falou com ele, eu irei até sua casa. Eu vou até sua casa curar o seu amigo. E onde nos pega é a humildade que esse centurião tem. Porque ele fala assim, Senhor, eu não sou digno de receber-te em minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto. Eu não sou digno de tamanha coisa. Eu nem creio nas mesmas coisas que essas pessoas estão crendo. Mas eu vim movido pela fé. E Jesus vendo isso, Jesus ele sente algo dentro dele, que esse homem tem uma fé de uma tamanha que ele não viu em todo Israel. Ele não viu essa fé nos seus discípulos. Jesus não vê essa fé nas pessoas que comprimem ele. Jesus não vê essa fé nem mesmo nas pessoas que já foram curadas. Mas Jesus vê uma fé no coração de um homem pagão, no coração de um homem que ainda não teve um contato com Deus. Então Jesus olha para ele e Jesus fica comovido. Jesus fala, de onde vem essa tamanha, essa fé? Eu não vi em todo Israel. Porque nós somos assim, nós queremos que Jesus cura a nossa família, nós queremos que Jesus cura os nossos amigos, nós queremos que Jesus liberta as nossas famílias de algumas coisas, mas nós queremos que Jesus faça isso desacreditando. Quantas vezes você já pediu a cura de alguém, mas falando assim, não vai dar certo, já está morrendo? Quantas vezes você já olhou para um usuário de droga, um alcoólatra, e já falou assim, Senhor, cura essa pessoa, mas na sua cabeça você está assim, não vai dar certo, não tem mais jeito. Esse é o nosso coração. Esse centurião, ele é diferente. Ele vai atrás da cura do amigo, ele não vai sair de lá sem essa cura. E ele fala, Senhor, eu vim aqui para curar o meu amigo. Eu tenho fé que o Senhor pode curar ele. Eu ouvi que o Senhor cura, eu ouvi que o Senhor salva e liberta. E Jesus fala, então eu vou até a sua casa. E ele fala, não, Senhor, não precisa ir até lá em casa, porque eu creio na sua palavra, porque a sua palavra não tem distância, a sua palavra não importa o espaço geográfico, porque eu sei que uma palavra sua, você vai curar o meu amigo. E Jesus vê isso, e Jesus fica comovido, cara, de onde vem essa fé desse centurião? Pois eu não vi tamanha fé nem nos meus discípulos. Agora você imagina as pessoas olhando aquele centurião fazendo isso, o tamanho a fé dele, o tamanho que ele crê, né? Porque vai dizer São Paulo que a fé não é aquilo que você vê. A fé você não vê, a fé você acredita que vai acontecer. A fé é quando você vê uma pessoa à beira da morte e fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, e você crê nisso e a pessoa é curada. Isso é fé. É o que nós estamos precisando do nosso coração hoje. A nossa fé está morrendo, a nossa fé está minando, porque nós desacreditamos que Jesus, ele não é o mesmo. Jesus há 2000 anos atrás, ele é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que andou sobre as águas, é o mesmo Jesus que se fez homem, se fez carne no meio de nós e depois morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus, aquele que o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora em Lucas 1,38, ele fala, para Deus nada é impossível. É o mesmo. Então por que você desacredita de Cristo? Por que você vai pedir algo a Jesus desacreditando? Por que você vai pedir a Jesus algo dos seus estudos, mas você nem mesmo está acreditando? Não é assim que acontece. Peça a Deus fé. Fala, Senhor, dai-me mais fé. Dai-me mais fé para que eu possa crer que o Senhor é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. E finalizando,
Ele fala assim: em seguida disse ao centurião: vai. Jesus fala para o centurião: vai. Como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou salvo. Jesus não se deslocou do local, Jesus não foi na casa do criado do centurião, Jesus não impôs a mão naquele doente, Jesus estava a uma longa distância, mas por causa da fé de seu amigo, por causa da fé daquele romano, daquele centurião, Jesus falou: vai, porque você crê, e assim vai ser feito. Porque Jesus, tem uma passagem que Jesus fala assim: pede-me e lhe será dado. Batei e será aberto. Mas nós paramos de acreditar nisso. Enquanto outras pessoas creem, enquanto pessoas que você nem imagina têm mais fé em Deus do que nós, que estamos dentro da igreja, que estamos lendo a palavra, que comungam o corpo e sangue de Cristo, nós andamos muito sem fé. E hoje o Evangelho ele nos traz isso: tenha a fé. Jesus ele não olha a distância, Jesus ele não olha espaço geográfico, Jesus ele olha a sua fé. A fé move montanhas, a fé move barreiras. Que tenhamos mais fé em Cristo. A partir de hoje, na hora que você for pedir algo a Jesus, peça com fé, peça acreditando, peça profetizando que aquilo vai acontecer, porque Jesus, ele é o mesmo, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma glória, ele não mudou. Quem mudou somos nós, quem mudou foi o nosso coração ruim, um coração sedentário que não reza, que não ora mais, que não acredita mais. Tenha fé, peça a Jesus fé. Senhor, dai-me fé, porque se você tiver fé, você vai conseguir todas as coisas. Você vai conseguir a sua família, você vai conseguir salvação dos seus pais, você vai conseguir tudo que você quer a partir da fé, e a partir da fé, ela vem da oração. Peça a Deus nas suas orações: Senhor, dai-me mais fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.